Vasculares são a causa número 1 de mortes no planeta. Os fatores de risco são variados, desde fumo, diabetes, hipertensão e obesidade, até a poluição do ar e as condições raras e negligenciadas como doenças de Chagas e amiloidose cardíaca são causas comuns das doenças cardiovasculares. Em tempos de Covid, os pacientes com DCV enfrentam uma ameaça dupla, pois correm mais risco de desenvolver formas graves da doença, mas também por medo de buscar cuidados contínuos para o coração. Não se sabe o curso que a pandemia terá no futuro, mas cuidar dos nossos corações agora é mais importante do que nunca. Portanto, neste 29 de setembro, a campanha da World Heart Federation pede ao mundo para que use o coração para vencer as doenças cardiovasculares. No Brasil, as doenças cardiovasculares representam as principais causas de mortes. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 300 mil indivíduos morrem por ano de infarto agudo do miocárdio, ocorrendo óbito em 30% destes casos. Estima-se que até 2040 haverá um aumento de até 250% desses eventos no país. E apesar das doenças do coração manifestarem-se, em sua grande maioria, na vida adulta, é na infância que o processo de aterosclerose tem o seu início. A prática de atividades físicas regulares e a redução do estresse, associadas ao controle do colesterol elevado e uma alimentação saudável, tendem a reduzir em 80% esses óbitos. O coração é o principal órgão do sistema circulatório humano, também chamado sistema cardiovascular. Sua função principal é gerar o impulso para que o sangue chegue a todas as partes do corpo. O coração possui 4 câmaras, 2 aurículas ou átrios e 2 ventrículos. Sangue desoxigenado retorna ao átrio direito do coração através das 2 veias cava, superior e inferior. É bombeado para o ventrículo direito e depois para os pulmões, onde o dióxido de carbono é libertado e o oxigênio é absorvido. O sangue oxigenado em seguida volta para o átrio esquerdo do coração, em seguida para o ventrículo esquerdo, a partir do qual é bombeado para dentro da aorta e a circulação arterial. Essa função do coração se deve a 3 propriedades principais das células cardíacas: excitabilidade, condutibilidade e contratilidade. A contração de uma câmara cardíaca é chamada sístole e o seu relaxamento é chamado diástole. Normalmente, 2 átrios se contraem quase que simultaneamente e os 2 ventrículos também contraem simultaneamente com um atraso não significativo. A pressão criada nas artérias pela contração do ventrículo esquerdo é a pressão arterial sistólica. Durante a diástole, a pressão nas artérias cai até os ventrículos estarem totalmente cheios. A pressão arterial no final da diástole é chamada de pressão arterial diastólica. O septo átrio-ventricular separa completamente os 2 lados do coração. A menos que haja um defeito no septo, os 2 lados do coração nunca se comunicam diretamente. O sangue passa do lado direito para o lado esquerdo apenas via sistema pulmonar. É a partir disso que nós desejamos falar a respeito da importância de um exame de baixo custo, o eletrocardiograma. O eletrocardiograma realiza a leitura de atividade elétrica ocorrida no músculo cardíaco. E essa atividade elétrica é perceptível através de um sistema de condução elétrica do coração normal. A contratilidade cardíaca se deve à existência de um sistema próprio responsável por gerar e conduzir estímulo elétrico até o miocárdio, fazendo com que este se contraia
Este sistema é formado pelos seguintes elementos: nodo sinoatrial ou nó sinusal, nodo atrioventricular ou nódulo AV, feixe de His, ramos direito e esquerdo e fibras de Purkinje. Todas as células musculares podem conduzir um estímulo elétrico. No entanto, o sistema de condução é formado por células especializadas que conduzem este estímulo muito mais rápido que as restantes das células. O nódulo sinusal ou nó sinusal é onde se origina o estímulo elétrico, por isso também é chamado de marca-passo cardíaco. Está localizado no teto do átrio direito, junto à influência da veia cava superior. O nódulo atrioventricular ou nódulo AV está localizado na base do átrio direito, adjacente ao septo interventricular. O nódulo AV apresenta uma condução mais lenta, de tal modo que retarda o impulso elétrico, o que permite que os ventrículos se contraiam depois dos átrios e não simultaneamente. Em condições normais, o nódulo AV é o único local por onde o estímulo elétrico proveniente dos átrios entra nos ventrículos, pois os átrios estão separados dos ventrículos por uma camada fibrosa isoladora. O feixe de His é uma estrutura curta localizada imediatamente depois do nódulo AV e se divide em dois ramos, direito e esquerdo. O ramo direito é o mais longo e mais fino, percorre o lado direito do septo interventricular, termina nas fibras de Purkinje localizadas no endocárdio do ventrículo direito. Já o ramo esquerdo é mais curto e mais grosso, percorre o lado esquerdo do septo interventricular e se divide em três fascículos: fascículo anterior, fascículo médio septal e fascículo posterior. E por último, as fibras de Purkinje são a porção terminal do sistema de condução, localizadas no endocárdio de ambos os ventrículos. Saber como é feito um eletrocardiograma ajuda profissionais da saúde e pacientes na busca da melhor qualidade do exame para a prevenção de doenças cardíacas. O paciente deve deitar-se em uma maca de barriga para cima, tendo ao lado o pequeno aparelho chamado eletrocardiógrafo portátil, que será usado para registrar o exame em um computador. O técnico que realiza o exame coloca os eletrodos grudados à pele nos braços, nas faces anteriores dos punhos, pernas nas faces anteromediais e tórax do paciente, que captarão os estímulos elétricos do coração ou as repercussões deles à distância. A pele deve estar bem limpa e desengordurada nos locais de fixação dos eletrodos, para facilitar a captação desses estímulos. Geralmente é aplicado sobre a pele um gel condutor. Os eletrodos dos membros são fixados por braceletes e os do tórax por uma espécie de ventosa de borracha, permitindo aderência à pele sem uso de agulhas ou uso de instrumentos invasivos. Se o corpo do paciente tiver muitos pelos, uma depilação deve ser feita e, se a pele for especialmente oleosa, deve ser promovida uma limpeza local com álcool. Após a colocação dos eletrodos nos punhos, tornozelos e tórax, o aparelho registra a atividade elétrica captada na pele do paciente, que é produzida em cada batida do coração. Ao combinar o eletrodo do punho esquerdo com o tornozelo esquerdo, criamos uma figura de computador na forma de gráfico que chamamos de derivação. Cada uma das derivações em que são colocados os eletrodos capta a atividade elétrica das várias partes do coração:
anterior, posterior, lateral esquerda, lateral direita e são registrados em formas de gráficos. O traçado é mostrado na tela do monitor e o médico interpreta o exame, podendo ser emitido um laudo. O eletrocardiograma de repouso serve para detectar arritmias, aumento de cavidades cardíacas, patologias coronarianas, infarto do miocárdio, entre outros diagnósticos. O eletrocardiograma é um exame que permite a avaliação elétrica da atividade cardíaca, eletricidade que ele produz em cada batimento e transmite na pele em repouso. Obviamente que se o coração está parado, no caso de morte súbita, só veremos uma linha reta na tela, visto que não existe atividade elétrica no seu batimento. Em alguns casos, quando o paciente tem uma